Um cara que prometeu e não trouxe água para os seus irmãos do Nordeste, agora promete picanha e cerveja. Ele deu cano. Chega de mentir. Falem a verdade. Eu agora sou canibal, como índio. Só tem um lado bom nisso. Não tenho o que falar a meu respeito. Nós atendemos a população brasileira, mesmo com pandemia, crise hidrológica e guerra lá fora. Imagine se a gente não tivesse negociado fertilizante com o Putin, que estaria o Brasil agora. É um Brasil que tem uma política externa exemplar. E uma pessoa que abriu fronteiras e negociou dezenas de contratos foi a Tereza Cristina. Uma das ministras mais importantes nossas, a Flávia Arruda, era da Secretaria de Governo. Mexia com o orçamento. Um governo transparente. Cadê a corrupção no governo? Se acusa, se fala, e não se chega a lugar nenhum. Cadê a CPI da Covid? Quando alguém do nosso lado levantou, essa é boa para os nordestinos aqui, o desvio de 50 milhões de reais, tendo à frente Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma, que andava de moto com ela. O que o senhor Renan, Omar Aziz e aquele outro lá do Amapá, o saltitante, falou: não vamos investigar desvio de recursos. Essa turma do consórcio do Nordeste, que não representa os nordestinos, sumiram com 50 milhões de reais, deram uma casa de maconha para comprar respiradores, não chegou nenhum respirador. Irmãos nordestinos morreram por falta de ar em hospitais, porque não tinha respirador, que foi roubado para essa turma. Daí o governador da Bahia diz: eu não entendo inglês. Eu também não entendo inglês. Eu não falo francês, alemão. Tá? Tem pessoas que fazem isso para nós. Mas assinou o contrato, querendo se eximir dessa responsabilidade. Eu poderia, repito, ter acabado com a CPI do Covid logo no começo. Quando uma medida provisória nossa, tivemos 3 emendas apresentadas. 2 emendas, para ser mais preciso. Uma apresentada por Renildo Calheiros, irmão de Renan Calheiros. Outra pelo Omar Aziz. E o relator Randolfo Rodrigues queriam que acolhesse essa emenda. O que dizia essa emenda? Que governadores e prefeitos podiam comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. E quem ia pagar a conta era o governo federal. A maioria dos governadores e prefeitos são honestos, decentes. Mas a turma do consórcio Nordeste queria comprar vacina a $30, sem qualquer eficácia, sem qualquer comprovação. E quem pagava a conta era eu. Era corrupção. A exemplo que eles armaram e desviaram 50 milhões para comprar respiradores, queriam agora armar para comprar vacina. Daí a CPI vai em frente. Não chega a lugar nenhum. A grande acusação contra mim que eu pratico charlatanismo, nem sabe o que é isso. E acusam. É um governo diferente que acabou com a harmonia de alguns em Brasília que metiam a mão e ninguém brigava entre si. É um governo que tem um ministério honrado, pessoas competentes. A Tereza Cristina, a indicação foi da bancada da Agricultura da Câmara. Temos um ministro do Meio Ambiente que trocou, que saiu, não sei qual é o melhor, se é o Salles ou é o Juca, que conversa com a agricultura. Imaginem a volta de alguns, como por exemplo, aquela senhora das selvas, lá do Acre, a Marina Silva voltando para o meio ambiente. Vocês leram a carta que ela fez para o Lula para poder apoiá-lo, ele concordou? Simplesmente não vai existir mais agricultura no Brasil. Tudo é criação de conselhos, regulamentações. Como o Lula vem falando, ele apresentou o plano de governo, ele retirou. Tem vergonha ou não tem competência para apresentar seu plano de governo? Ele quer regulamentar o agronegócio. O que quer regulamentar? Taxar. Na Argentina, o atual presidente, que quando era candidato visitou o Lula na cadeia em Curitiba, regulamentou. Tem imposto chamado contenciones
cobre-se até 33%, de acordo com o produto a ser exportado. Consequência, a Argentina, que há poucas décadas tinha um PIB semelhante ao nosso, hoje 40% do seu povo ingressou na linha da pobreza. Quando se fala em família, em respeito às religiões, o Ortega, lá da Nicarágua, o que ele fez nos últimos meses? Começou a prender padres, expulsar freiras, cortou o sinal da CNN, cortou o sinal das TVs e rádios católicas. Há poucas semanas, que mais que ele fez? Proibiu procissões, proibiu a comemoração para o Evangelho no dia da Bíblia, perseguição religiosa. E quando eu desço da tribuna da ONU e falo que o Brasil está pronto para receber esses padres, essas freiras, pastores que porventura queiram vir para o Brasil, sobe na tribuna depois de mim o presidente da Colômbia, Petro, e ele fala o quê? Fala em liberar cocaína. O que tem em comum com o Lula? Integra o Foro de São Paulo, o grupo de Puebla, grupo de amigos que se ajudam entre si por ocasião das eleições. Hoje o BNDES empresta dinheiro para brasileiros e não doa para estrangeiros. Quando estive ontem em Belo Horizonte, conversando com mais de 600 prefeitos, lembrei algo que eu já sabia. Lá em Caracas, capital da Venezuela, tem metrô, dinheiro do BNDES. Em BH não tem metrô. E quem levou o metrô para lá? Lula e Dilma. Esse é um pequeno retrato do Brasil. Nós queremos a volta dessas pessoas que nos saquearam, que rumaram, como Lula vem dizendo, fazer com que a mídia seja censurada. E assim mesmo só vejo matéria na mídia favorável ao Lula. E ele dizendo que vai censurar. Ele vai tirar o emprego de vocês que estão aqui. É isso que nós queremos para o Brasil? Queremos um Brasil de respeito, de ordem, de disciplina? Ou queremos um Brasil do passado? Repito, só na Petrobras o endividamento foi de 900 bilhões de reais. Duvido que consiga dimensionar isso. Duvido. Inclusive falar quantas carretas de nota de 100 reais equivale a isso. Mas vou dizer um pouquinho. Essa grana daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco, que está na ordem de 15 bilhões de reais. O dinheiro da Venezuela não vai ser pago. O Maduro disse que não vai pagar. A dívida está na casa dos 5 bilhões de reais. Se eu não visse, eu não acreditaria. O dinheiro emprestado nosso para Cuba, para fazer o posto de Mariel, qual foi a garantia? Se eu não visse o contrato, eu não acreditaria. Garantia, charutos. Amigos. Amigos do pessoal lá de fora. Amigos de ditadura. Esse Brasil que nós queremos voltar para cá. O Brasil, mesmo com pandemia, que não foi fácil. Olha como é que está o Brasil perante o mundo. Quando criamos o Pix, botamos aí mais de 30 milhões de pessoas que não tinham conta bancária, botamos no MEI. Muitos foram para o MEI. Começaram a fazer negócio. Anichei, já que eu disse professor, juntamente com o parlamento, em lei, até 99% da dívida que a garotada tinha com o FIES. Assim, pessoal, é um pequeno retrato do que estão fazendo e nada melhor do que comparar, fazer comparações. Para onde nós queremos ir. Aqui eu respeito com a família, com a bandeira nacional, com seus símbolos, com a população, atendendo aos mais pobres de verdade, com auxílio compatível e não esmola, como é feito no passado. E detalhe, com Bolsa Família ainda deixavam a pessoa lá presa, né? Se conseguir emprego, perde Bolsa Família. Conosco, não perde o Auxílio Brasil. Ainda ganha mais de R$200. Eu quero que as pessoas mais humildes procurem trabalho. Não fiquem escravas do presidente. E repito aqui, rebatendo as mentiras do PT, vai ser mantido os R$600 no ano que vem. Assim como os impostos que nós diminuímos nos combustíveis, por lei, será mantido.
é o Brasil no rumo da prosperidade. Presidente, o senhor teve 25% dos votos aqui contra 65% do ex-presidente Lula. Quais são as estratégias do senhor para ampliar esse eleitorado? Conversar, como estamos conversando com vocês aqui, levar a verdade para a população, porque decide é o povo. Temos um evento aí fora. Fala isso, repete. O senhor também falou do MST, o Ceará elegeu um governador próximo do MST. Caso reeleito, o senhor pretende ter uma relação amistosa? Olha, a minha relação, eu não deixei de atender nenhum prefeito e governador do Brasil com recurso. Nenhum! O Ceará recebeu recurso. Nenhum. O que eu quero, de vez, é tirar os que faltam ser tirados da escravidão, da posse. Ou seja, vamos dar título para eles, vamos dar um registro da terra, tá? E ele vai ser cidadão. Ele vai integrar para valer a agricultura familiar. Nunca o nosso governo, via Caixa e Banco do Brasil, teve tanto crédito para a agricultura familiar. Presidente, o seu governo tem sido a voz da inclusão dos pacientes raros. O senhor teria uma mensagem para 50 mil pacientes que estão a grande mensagem sobre os raros, eu gostaria que a primeira-dama pudesse. Ela é uma pessoa bastante discreta. Ela agora começou a sair por aí. Ela falou, passou por aqui, tem passado por várias cidades do Nordeste. Só quem vê o raro entende a situação. E por muitas vezes, até a mulher com filho raro, até o marido abandona. Tá? É muito comum isso. Ela incluiu, fez com que o Ministério da Saúde desse o tratamento adequado para os raros, que é um tratamento caro. A questão, por exemplo, do trabalho da primeira-dama, possivelmente, ou certamente inspirado por ela, até o ano passado, os taxistas e as pessoas com deficiência compravam o carro sem pagar IPI. Foi incluído agora, por inspiração da primeira-dama, os surdos. Já podem, os surdos, a comprar carro sem IPI. É a inclusão. Ela deu exemplo, aprendeu Libras no tempo recorde. Abriu meu discurso de posse em 1º de janeiro de 2019. Quebrou protocolos, mas a gente sabe, manda quem pode, obedece quem tem esposa. E ela fez um pronunciamento que realmente foi para o mundo. É uma pessoa discreta, mas mesmo assim vira, mexe e é atacado pela imprensa. Presidente, uma vez reeleito, qual vai ser a prioridade para o Ceará? A gente continua, quando eu falei das eólicas aqui, né, offshore, no mar, é uma grande prioridade. É a conclusão, o que falta sobre a transposição do Rio São Francisco. E aí a gente fica, né, em contato com os deputados e senadores. Eles têm, por exemplo, propostas, ideias, eles têm direito às emendas orçamentárias. E é a conversa. O que é melhor, o que mais está doendo no calo do cearense. A TAM nordestina, uma realidade, para frente. Agora está praticamente concluída, conclui esse ano a ferrovia norte-sul de 4.100 quilômetros. Não é uma obra federal, é uma obra privada. Mas os governos federais que me antecederam tiveram a capacidade de atrapalhar, com licenças impossíveis de serem tiradas. Compare os meus ministros do meio ambiente com os que me antecederam. Eram xiitas, basicamente, na questão ambiental. Wellington Freitas, Rádio Urapuru, presidente, o que fazer, caso de eleito, para que o Ceará saia dentro das capitais do Brasil, do mapa dos maiores estados aí, na questão da criminalidade, e esses números que repercutem no Brasil têm diminuído, pode diminuir também no estado do Ceará. O nosso governo, a grande responsabilidade da segurança é o Estado. É o Estado. Nós colaboramos. Fizemos muitas operações em conjunto com as 27 unidades da federação, secretarias, no tocante a isso. Quando se fala em mulher, foi o governo que mais prendeu o machão no Brasil, foi eu. Um problema sério, se esse marmanjão de 16, 17 anos, que rouba um celular para ganhar um dinheirinho, para tomar uma cervejinha. Esse é o grande problema. Tenho certeza, com esse novo perfil do parlamento, de centro-direita, vamos aprovar a redução da moralidade penal. A minoria de jovens, minoria, 0, alguma coisa, vão ser tratados como adultos. Cometem crime como adultos, vão ser tratados como adultos. E a grande maioria, 99 ponto alguma coisa, dos jovens decentes, trabalhadores, estudantes, vão poder tirar a sua carteira nacional de habilitação. O que você espera no debate da manhã, presidente?
Essa é a surpresa da minha parte, propositura. Presidente, até o final do dia 30, o senhor deve voltar no Nordeste mais importante.